Olá, mais um programa Tela Política e nós vamos analisar hoje o cenário político, já que teremos eleições em 2024. 5 candidatos estão postulando o cargo de prefeito em Catanduva. Nada melhor do que o nosso convidado para analisar esse cenário, Roberto Cassiari. Roberto, eu costumo dizer o seguinte, que é difícil falar em política em Catanduva sem passar pelo seu nome, seja você candidato ou não. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente para falar sobre uma coisa que você gosta, está no seu sangue, né? A família Cassiari tradicionalmente tem esse viés político e hoje nós temos certeza que o nosso programa vai ficar muito enriquecido com a sua participação. Marcão, uma alegria, né? Posso chamar de Marcão, né? Porque claro. Somos amigos há tanto tempo, né? Estavam acabando de falar. Se você me chamar pelo meu nome, é capaz de ninguém saber quem Marcão, sou eu. Quando você corria lá atletismo, né? As provas, e eu nadava, então a amizade vem de muito tempo. A alegria estar aqui com você nesse projeto novo, né? Tela Política e outros tantos programas que com certeza surgirão. Agradeço a oportunidade, né? Não que eu seja um expert em política, aqui catanduvense, tem pessoas muito mais preparadas e capacitadas do que eu, mas a gente tem uma visão, né? Uma visão assim, um pouco particular de como é o pleito político, como são as eleições, e a gente analisa. Eu confesso que nessa, eu tenho me envolvido menos assim, né? Na questão da atenção. É uma atenção aqui, outra colar, mas a gente vai analisando, né? Com bom senso. Você recebe muito pedido de conselho, Sim. Sugestão? Sim, mesmo porque eu nunca vou aconselhar ninguém a fazer o que não deve, né? Essa é uma premissa, né? É uma premissa íntima, né? Dentro da nossa dignidade e honestidade. Eu falo aquilo que eu acho que deva fazer, como se comportar, da forma que eu me comportaria. Não falo para alguém fazer alguma coisa que eu não faria, né? Então, sempre nós somos consultados, sempre nós somos buscados pelas pessoas, né? E a gente agradece toda essa confiança, esse carinho, né? E tentamos corresponder de alguma forma a tudo aquilo que nos pede, né? Bom, Roberto, vamos então à sua trajetória política, né? Sim. Da sua família, melhor dizendo. Sim. O seu pai, já Sim. nos anos 60, foi Sim. vereador, chegou Sim. a presidente da Câmara. Sim. Eu gostaria que você falasse rapidamente sobre esse início da família Cassiari na política de Catanduva. Então, o meu pai sempre gostou muito de política, né? E sempre gostou muito de Catanduva. E nos ensinou a gostar de Catanduva e, de alguma forma, envolver-se na política do bem, né? Aquele tempo que vereador não ganhava absolutamente nada, colocava tudo no bolso. Então, meu pai foi 4 vezes vereador, foi, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes também presidente da Câmara, e ele sempre se pautou por essa, vamos dizer assim, por essa iniciativa de fazer com que Catanduva crescesse, com que Catanduva pudesse ir para frente, né? E nós aprendemos a enxergar, mais que isso, a sentir esses sonhos, essas atribuições, esse trabalho que o meu pai fazia em torno de Catanduva. Roberto, a gente pode dizer que você iniciou a sua carreira política em Catanduva em 2004, como coordenador de campanha do Sim. então candidato à prefeitura, candidato a prefeito, Afonso Macchioni? Sim, na realidade o Afonso nos procurou naquela época, né? Porque ele vinha de alguns dissabores, né? Em função de eleições que não tinha dado certo. E assim, ele nos buscou e a gente, a princípio, seria o vice dele, né? A princípio, se tudo corresse bem. Mas eu não tinha essa pretensão, mesmo porque muitas pessoas nem me conheciam, né, Marco? Né? O nicho de pessoas que me conheciam era muito pouco. Eu não saía dentro da minha indústria. E aí, naquela época, eu abri para o Dr. Simval. Fiz questão que o Dr. Simval eu fosse, me lembro. Não é? E eu fiquei só na coordenação. E foi uma campanha exitosa, né? Em que o Afonso foi eleito. Né? Foi uma campanha que de muito esforço, né? Porque os concorrentes também eram bons, né? Também se esforçavam.
Mas Existiam ele ganhou. também grupos políticos muito fortes, né? Muito forte, e nós tivemos a oportunidade de dialogar com todos, né? Em função do benefício para Catanduva, então deu certo, foi bom. Já em 2008, aí sim, você saiu como candidato a vice-prefeito Isso. na chapa do Afonso. Do Afonso. Aí nós saímos porque o nome do Afonso também já estava consolidado, né? A figura do vice, ela era mais colaborativa porque ele tinha já o reduto de votos consolidado, como eu acabei de dizer, então nós saímos juntos, né? Saímos juntos. Você, em algum momento, se arrependeu de ter sido coordenador de campanha, vice-prefeito do então prefeito Afonso Macchioni? Não se trata de arrependimento, mas hoje eu talvez fizesse diferente. Eu fizesse diferente. Porque também me faltava experiência. Eu não sabia quem era quem no mundo político, não é? Então, talvez eu atuasse de uma forma assim, um pouco diferente do que eu atuei. De que maneira? Me preservando mais, preservando a minha família um pouco mais. Porque é dolorido, né? Falar que você faz política e é só, como diz o velho ditado, mamão com açúcar, não é. Então eu teria me preservado mais, né? Teria me preservado mais e não teria feito da maneira e do afã que eu fiz. Não faria. Porque eu acompanhei, de qualquer forma, de uma maneira ou de outra, eu também participei da campanha. Sim, sim. E você se entregou realmente de corpo e alma. Larguei, isso eu sou testemunha. Larguei todos os meus negócios, né? Fui cuidar exclusivamente da campanha do Afonso. Até porque uma campanha eleitoral, ela exige, né? Exige, 24 requer, horas né? de dedicação. Hoje eu não faria. Exatamente. Com a experiência que eu tenho e com a sucessão dos fatos, eu não faria. Você teve também uma experiência dolorosa, podemos dizer de uma maneira ou de outra. Sim. Que foi em 2012, quando Sim. você era apontado como o candidato do MDB. Aliás, você estava em outro partido, foi convidado para ir para o MDB. E, como se diz na gíria, a gente fala a linguagem popular e como a política exige. Puxaram o seu tapete. Puxaram. E o tombo foi grande. Foi muito feio, muito dolorido, viu, Marcão? Mas eu não condeno essa prática, né? Porque faz parte do jogo político, ainda. Então a gente não condena hoje, mas no futuro tem que condenar, porque não é próprio. E aí, efetivamente, quem puxou o tapete também não ganhou a eleição. Ficamos empatados na derrota, né, Marco? E a gente lembra, Roberto, que você perdeu a legenda para o PT, né? Sim, na realidade, o PT e o MDB, que hoje é PMDB, eram muito aliados, né? Muito aliados. Então existia uma força política muito grande que vinha de Brasília. Lá de cima, como a gente costuma dizer, né? Mesmo porque nunca é demais falar. E ordens superiores, sim, não se discute. Os diretórios, Cumpre-se. Os diretórios municipais, eles não têm nenhuma força, não manda nada, desculpa. Não manda absolutamente nada. Vem a ordem lá de cima, muda todo o jogo. Então, na época, eu fiquei sem legenda, né? O MDB foi com o PT e, no fim, eu não pude ser candidato, né? Mas é interessante, Marco, que o PT também não ganhou. Ainda perdeu de 13 mil votos, né? O que não é bom também para o PT na época, né? Não deixa de ser um marco também. Então, não fui candidato e também o PT não levou a eleição. Ficou vingado. Eu não acho ruim dessa situação. Eu não faria. Sim. Eu não consigo fazer isso, né? Eu acho que todo mundo tem direito a concorrer, todo mundo tem direito a colocar seu plano de governo, a sua perspectiva, a sua idoneidade. Eu não faria. Mas o jogo político, ainda no jogo político, se faz. Na campanha de 2020, você disputou como candidato a prefeito. Ficou em terceiro lugar. Fiquei em terceiro. Você acha que você perdeu para o chamado e famoso voto útil? Na realidade, Catanduva tem uma característica muito interessante. Não é só Catanduva, acho que o Brasil como um todo. Sempre se vota no menos pior.
Ainda nós não temos a cultura de votar no melhor, independente se ele vai ou não vai ganhar. Parece que a política, de uma maneira geral, não faz novos líderes, né? Não, e não tem feito, o que é preocupante, não é? O que é preocupante. Porque é muito comum os pais falarem para os filhos, mas você vai entrar nisso, não é? Você vai entrar nisso, você vai expor a família e tal. Então, eu penso assim, que se vota no menos pior. Então, esse voto útil também foi em função da minha incapacidade física, né, Marcão? Há de se lembrar que eu saí da UTI e fui fazer campanha. Você esteve entubado até. Entubado 2 vezes, não é? Fiz infarto depois. Eu não conseguia andar 2, 3 metros, eu não tinha força na musculatura da perna, né? Muitas vezes caía na campanha. E agora, em 2024, por que Roberto Cassiari não saiu candidato a prefeito ou a vice, como a gente sabe que teve muito convite? Sim, sim. Não, na realidade, eu acho que a política, no meu caso, é página virada. O pessoal diz assim, ó, a política só tem uma porta, a entrada. Não é verdade. Porque eu nem lembro da política, Marcão. Nessa época, veio esse burburinho, veio as questões, a gente analisa de uma maneira tranquila, serena, mas eu não tenho nenhuma queda mais, nem lembro. Bom, Roberto, nós vamos agora a um rápido intervalo comercial e essa pergunta eu deixo para o outro bloco. Prepare-se para o desafio. Participe da corrida de rua Sunrise Runners, em Presidente Prudente, dia 8 de setembro, às 7 da manhã, no Centro Olímpico de Presidente Prudente. Percursos de 5 e 10 quilômetros. Faça já sua inscrição. www.alcer.esp.br. Organização Alcer. Realização SS Mídia. Patrocínio Caixa Econômica Federal. Governo Federal. Nativa é festa, é aniversário da Nativa. Muita música e informação, isso é tudo de bom, isso é muito Nativa. Comemorar 15 anos com o melhor ouvinte do mundo, isso é muito Nativa. Oferecimento Renoville. Deixa seu Renault pronto para qualquer desafio. Vá conferir condições especiais. Implantes dentários e lentes em resina? Oral Unique. Viva de frente. Marra Restaurante Bar. Comida caseira de verdade. Ultragás. Entrega rápida com qualidade e segurança. Centro Médico Doutor Solidário. Saúde para todos. R7 Veículos. Aqui dá bons negócios com qualidade e bom preço. E Ipanema Salgaderia. Sabor e qualidades tradicionais de Catanduva. É aniversário Nativa. Nativa. E estamos de volta com o Tela Política e o Roberto disse que ele encerrou a sua carreira política, mas passou o bastão, né? Porque o Betinho Cassiari é candidato a prefeito em Urupês. E olha, ele gosta de política, hein? Mais que o pai? Muito mais, né? E tem mais jeito também, né, Marcão? Tem muito mais jeito, mas a medicina deu essa possibilidade, né? Com a relação médico-paciente dá essa possibilidade. Ele é muito capaz, né? Ele tem uma capacidade que é nata, é dele, né? E ele vai ser candidato lá em Urupês, né? Tem boa chance de ser eleito, né? Ele é muito bem quisto lá em Urupês, porque ele trabalhou 10 anos no hospital, né? Como a política está muito, corre muito, né, na veia dos Cassiari, quem sabe ele não te convida, se for eleito, para ser chefe de gabinete? Não tem essa pretensão. Não. O Beto tem pessoas, tem amigos, né? Muito capacitado. Mas eu só falei isso para mexer mesmo com, verdade, com a sua vontade não tenho, de estar na política. Não, Marcão, não tenho essa vontade, nem ele precisa, porque aquilo que ele me pergunta, aquilo que eu posso orientar, eu faço de maneira fraterna e ele
pondera, né? Segue ou não segue, mas a gente faz as colocações. Eu acho que foi bastante importante a gente falar dessa trajetória do Roberto, do seu pai, agora Sim, o sim, seu sim. filho, candidato lá em Urupês, Sim. porque nós vivemos hoje, né, as eleições de 2024 para prefeito e vereadores. Sim. E trouxemos aqui um convidado, Roberto Cassiari, que tem uma experiência, uma bagagem gigantesca Sim, na sim. política, para analisar o cenário e o momento político de Catanduva. Sim. Gostaria que você fizesse assim uma análise para depois a gente entrar propriamente no mérito da questão e no tema desse programa de hoje. Marco, eu costumo dizer o seguinte, e eu aprendi com o tempo na política: a política é como é e não como a gente quer. Porque se fosse como a gente queria, pretendesse, o cenário todo era outro, né? Mesmo no Brasil, o cenário era outro, né? Mas ela é como é. E Catanduva não foge à regra, de maneira nenhuma. Então nós temos que entender que a política vai se dar, vai se instalar como é. Muitas vezes a gente tem aquele afã, mas o Beltrano vai ganhar, o outro vai ganhar, o outro vai perder. Não, a política é como é e não como a gente quer. Então, Catanduva está novamente aí no pleito da eleição municipal. Roberto, a gente tem velhas figuras Sim. conhecidas, Sim. né, na política de Catanduva, Sim, que sim. são candidatos novamente à prefeitura. Sim. Prefeito Padre Osvaldo, candidato à reeleição pelo PL, a Sim. Beth Saão Sim. tenta novamente, né, Sim. pelo PT. Sim. O próprio Ricardo Rebelato, que foi candidato exatamente Junto conosco. na né? disputa que você participou. Sim. Nós temos como novidade Newton Cândido, do Solidariedade. Sim. E a mais surpresa, maior surpresa de todos, o Luciano Bugatti pelo Luciano. União Brasil. É verdade. é Como verdade. que você analisa essas candidaturas para Catanduva? Olha, Como que você vê, não pensando assim, falando esse ou aquele A, B ou C Sim. vai ser eleito, mas assim, as perspectivas que nós teremos com esses candidatos? a perspectiva é uma disputa, né, polarizada no final, como sempre foi, né? Por mais que a gente pense que não vai polarizar, sempre polarizou. Nós temos que entender que a atual administração tem a máquina na mão, tem um grupo muito grande, né, de candidato a vereadores e também alguns vereadores que já têm mandato. Então, ele é um fortíssimo candidato, né? Não adianta negar isso. Eu volto a dizer, política é como é, não como a gente queria. A deputada Beth Saão, ela tem um currículo desde há muito na Assembleia e na disputa também da Prefeitura de Catanduva. E ela tem, vamos dizer assim, um nicho de votos, né? Que sempre acompanha, né? Acompanha o PT, né? Nós temos o Ricardo Rebelato, que tenta levar a direita para essa polarização. Temos também o Newton, que é uma pessoa sensacional, amigo nosso, né? Lembra da época da natação, uma pessoa que eu prezo muito, né? Família. O Luciano, que também foi uma surpresa, não esperava nunca que ele pudesse participar da eleição. Uma pessoa Nós também falamos boa. de 4 candidatos que sempre militaram na política, Sim, né? sim. O Luciano Bugatti Chegou agora. chegou agora. Mas chegou com vontade, pelo Sim, que a gente percebe, né? sem dúvida. Chegou com vontade. Então, o cenário é de polarização, Marco. Não adianta a gente falar quem vai polarizar com o padre. Não adianta. Então você acha que, inegavelmente, o padre está entre os favoritos? Na realidade, eu sou um pouco destemido para falar as coisas. Eu acho, particularmente, né? Posso estar errado, mas difícil, bem difícil. É muito difícil ganhar a eleição do padre. Desculpa quem não concorda, respeito, mas eu sei como Catanduva vota. A gente vive uma situação inusitada em Catanduva. Inusitada. Né? O Padre Osvaldo, o prefeito Padre Osvaldo, Sim. é do PL, Sim. mas quem vai ter o apoio da família Bolsonaro é o Ricardo Rebelato. Por isso que a política é como é e não como a gente queria que fosse, Marcão. Você volta lá. Né? E a gente vê, então, o candidato Ricardo Rebelato defendendo a bandeira Lutando. da direita. Lutando. Porém, no PSD, que é um lutando. partido de centro, pelo menos. Né? Sem dúvida, sem dúvida. A minha opinião,
Sim. Né? Eu posso estar errado, dificilmente, porque nós sabemos como o catanduvense vota, né? Mas eu desejo sorte para todos. Se possível, que todos vencessem, né, Marcão? Né? E que pudesse fazer para o Catanduva melhor. Essa é a intenção de um filho de Catanduva que gosta dessa cidade e quer que essa cidade vá para frente. Eu penso assim, né? Ô, Roberto, e se você for convidado, porque hoje está começando a campanha política, né? O horário eleitoral gratuito começa no dia 30 de agosto. Sim. Se você for convidado por um desses candidatos para ajudar, para dar o seu apoio, emprestar a sua experiência, você aceitaria? Não aceitaria. De maneira alguma. Não adiantaria insistir, porque essa questão na minha vida é fechada. Já. Mas eu sei, ouvi comentários de que você foi convidado. Várias vezes, mas não Por quero um me envolver. candidato? Não, por alguns, mas não quero. Roberto, a gente acompanhou uma briga até além do normal entre prefeitura, o executivo e o legislativo. E isso não foi a primeira vez em Catanduva. Sim. Até que ponto isso prejudica o crescimento da cidade? Eu acredito que prejudica muito. A cidade não anda. Tudo tem que passar pela Câmara. Se a Câmara rejeita, pede vista, ou devolve o projeto, como é que vai andar? Tem que haver uma simbiose, tem que haver uma união entre o Legislativo e o Executivo para que isso corra bem. Mas para isso... A própria oposição, ela é saudável, mas ela tem que ser moderada. Sim, sim. E tem que ser oposição. A oposição é muito boa para qualquer governo. E como você vê esse número altíssimo de 6 que foram instaladas no governo do Padre Oswaldo? Então, Nós temos da educação, Sim. nós temos da comunicação e também do loteamento Bom Pastor. Então, eu não sei qual foi o fim dessas 6. Né? Se já Estão em houve andamento 6. ainda. Estão em andamento. Mas isso dificulta muito o Executivo, não tenho dúvida nenhuma. E não estou falando que o Legislativo está errado, muito pelo Sim. contrário. O Legislativo ele tem que zelar, né, pelo bom andamento das leis e do próprio Executivo. Eu acho que está muito certo. Se vê algum prurido, algo que não está bem, tem que investigar. Mas é preciso também haver diálogo entre o Legislativo e o Executivo, respeito, um diálogo respeitoso, né? E muitas vezes isso falta. Faltou isso, as situações desandam, né? Desandam. Roberto, nós temos hoje 13 vereadores em Catanduva, Sim. os 13 estão correndo atrás de reeleição. Reeleição. Você acha isso saudável? Você é daqueles que esperam e quer ver uma renovação grande da Câmara, porque a gente vê novos candidatos aparecendo, postulantes a uma Sim. cadeira no Legislativo? Sim. Eu acredito que a renovação sempre é bem-vinda. Em qualquer aspecto, em qualquer segmento, em qualquer trabalho. Então, a renovação é sempre muito bem-vinda. Eu acredito em alguma renovação do mandato que tem aí, né? Por quê? Porque, como você acabou de dizer, vem bons nomes. Nomes que vão chamar a atenção, né? E com isso pode angariar voto. Eu sou sempre favorável à renovação. E outra coisa, eu sou favorável que não tenha reeleição para o Executivo. No máximo, em qualquer nível. No máximo, se não der 4 anos, 5 anos. Tanto para presidente, pra tudo, governo, pra governador, prefeito. É assim, à medida que a pessoa é eleita, Marcão, ela já começa a pensar na próxima eleição. Ela não governa. Precisa acabar com isso rapidinho. E você acha que para o Legislativo, por exemplo, Câmara dos Deputados, Senado e vereadores, teria que ter uma reeleição, limitar, ou você acha que eu colocaria aí a reeleição pode ter eu qualquer colocaria período? 2 mandatos. E também no Tribunal... Aí precisaria haver uma reforma política ampla, muito grande. Também no Tribunal de Justiça, no Supremo, também 2 mandatos e vai para casa.
A gente vem acompanhando, vem assistindo, Sim, só uma briga. interferência muito grande do Supremo Olha, no Legislativo. Né? Sim. Recentemente agora saiu essa notícia da interferência Sim. do ministro Alexandre de Moraes, Sim. né? Em investigação sobre esse ou aquele candidato. E isso não deixa a democracia andar como deve, né? E não está andando. Exatamente. E não está andando. O Brasil, olha, eu costumo falar assim, ninguém segura o Brasil, nem os partidos políticos. E agora eu vou incluir, nem o Supremo Tribunal. Não é? Ô, Roberto, já que nós estamos falando da política de uma forma do âmbito nacional, vamos Sim. falar um pouco também internacional. Como é que você vê esse episódio da eleição da Venezuela? Uma calamidade pública, né? Como pode, né? Triste, né? E outra, no século XXI, nós temos Nicarágua e Venezuela com esse tipo de atitude. A gente pode considerar um tirano, Nossa, porque da pior espécie. já passou longe de Da ser um pior ditador. espécie, isso né? da pior espécie, que não poupa o que precisa ser feito para passar por cima e para ganhar a eleição. E pra parece que está disposto perpetuar. a usar todas as armas para se manter no poder. Né? Sim, e aí ele ameaça com banho de sangue, né? O pessoal não quer que isso aconteça, os organismos internacionais veem com muita cautela, os presidentes dos países, menos o presidente do Brasil, que eu acho que a postura dele está sendo lamentável nesse episódio. Então, como é que faz? E o povo que está sofrendo lá? E está sofrendo, Marco. A gente acompanha o exílio, né? A saída de Saída. venezuelanos Nossa. em busca de pelo menos tranquilidade. Sobrevivência. Exatamente. Nós estamos falando de sobrevivência. Roberto, antes de encerrar, Pois não. você vê com otimismo essa eleição para prefeito de Catanduva? E qual a mensagem que você deixa para o eleitor? O eleitor tem que pensar muito antes de votar. Não vote por interesses. Vote pela cidade, por aquilo que possa ser feito pela cidade. Examine o currículo do candidato. Veja quem é, o que fez, como fez, qual foi o comportamento nas horas, em determinados momentos. Eu sempre vejo com otimismo tudo. E acho que toda eleição, ela traz, né, no seu bojo, traz dentro de si possibilidades de renovação. Né? E aí o catanduvense, desculpa, né? O catanduvense precisa votar certo, né? Votar certo, porque tem hora que me dá uma tristeza. Mais com a razão do que com o coração. Com o coração. Olha, Marcão, eu gosto de fazer uma comparação, né? Não deveria mais fácil, porque está no meu coração e se eu não fizer, eu fico extremamente triste. Você vai a São José do Rio Preto, depois você volta para Catanduva. Marco, é difícil o dia que eu não vou a São José do Rio Preto fazer palestra nos centros espíritas, nas casas de espírita. Lá em Rio Preto, que eu não volto para Catanduva, muito chateado de ver toda aquela pujança, aquele desenvolvimento. Catanduva... Ficamos para trás. Totalmente para trás, né? Que tristeza, né? Que tristeza. É pena. É uma pena, mas estamos chegando ao final de mais um Tela Política e eu tenho certeza que o nosso convidado agradou, ele enriqueceu esse programa, porque a sua bagagem política, o seu conhecimento foi colocado à prova. Sim. Agradecemos demais a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Marcão? Quero endereçar os condutores aí desse projeto, notadamente você aí da Tela Política, que continue, traga mesmo pessoas que vão expor o seu ponto de vista. Até porque somos teimosos. Muito, muito, né, Marcão? Então, bola para frente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a você que acompanhou mais um Tela Política.